Oi, eu sou o Felipe e se você tá assistindo ao Sexta Maldita, eu aposto que você curte terror. E possivelmente anda se perguntando, que vídeos são esses, Felipe? Onde é que estão as creepypastas e histórias de terror? Se você não acompanhou o processo de reestruturação aqui do canal, você anda meio perdido. Eu criei um canal só pra isso, a Fábrica de Pesadelos. Lá você tem todo o formato antigo, creepypastas, e em breve eu pretendo falar sobre filmes de terror também, e quem sabe outros conteúdos relacionados. Já tem mais de 30 vídeos lá. E hoje mesmo, às 6 da tarde, tem vídeo com história inédita. A ideia é ter vídeo quase todo dia. Pode passar lá que sempre tem história nova. Aqui, a gente segue com casos reais e outras bizarrices. Os dois motivos de eu não estar produzindo tanto é que eu ando investido como nunca na minha carreira de escritor, então fica aqui a minha outra recomendação. Eu lancei um livro, Assim Disse o Universo, é a história de dois amigos que visitam uma paranormal para descobrir como irão morrer. Não onde, nem quando. Uma história de terror com algumas reviravoltas. Se você gosta das minhas histórias, você vai adorar essa aqui. E se prepara que tem 2 projetos de terror ainda esse ano. O Felipe está on fire. Mas principalmente eu tô preparando um projeto enorme para julho. E isso envolve Sigma Bizarrofilia, Refúgio Cult, David Eric, Trecheira Violenta, etc, etc, etc. Muita gente que vocês já pediram muito para eu fazer collab. Youtubers, tiktokers, atrizes, escritores, diretores, roteiristas, pode hypar que vai ser bem legal. A espera vai valer a pena. E eu falei isso no vídeo anterior, mas é bom reiterar aqui. Para os apoiadores tem um projeto exclusivo saindo. Eu avisei que vai ser paulada atrás de paulada, falou? Mas então, indo direto ao assunto. Eu sei que pode soar como uma ficção de distopia, mas para muitos essa é a realidade de um futuro iminente. O mundo vive em uma estranha sensação de paz. Enquanto isso, somos vigiados por toda parte e a individualidade é inexistente. O anticristo se torna um líder carismático e adorado, trazendo resolução para conflitos internacionais. Israel e Palestina se abraçam, todos os conflitos cessam, as religiões foram extintas e principalmente o cristianismo foi estritamente proibido. O dinheiro se extingue e qualquer transação financeira só pode ser feita se assim for permitida por um governo mundial que controla tudo nos bastidores. Mas você pode muito bem viver em paz por esse tempo em troca de uma única coisa: receber a marca da besta. É sobre isso que vamos falar hoje. Microchips implantados sob a pele, vacina contra a Covid, transferência por Pix, um termômetro infravermelho, uma tatuagem com 666. Afinal, o que é a marca da besta? A palavra apocalipse nada tem a ver com o fim do mundo ou tormento eterno, pelo menos não em sua origem. É uma latinização do grego, a junção de um verbo e uma preposição. Apó é uma preposição que indica retirar, afastamento, e calipto é o verbo que significa cobrir, ocultar, esconder. Ou seja, apocalipse pode ser traduzido como uma revelação, revelar aquilo que era oculto, como a marca da besta. O básico você provavelmente já sabe. 666 é o número da besta e aquele que a possuir serve ao anticristo. O texto de onde saiu isso é Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 ao 18. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Seria isso um recado? Um pedido para que você se previna e fuja ao encontrar o 666? Você pode encontrar padrões em qualquer lugar se procurar. Duvida? O isótopo mais abundante de carbono, o mesmo que faz você e quase toda a matéria orgânica ao seu redor, é o carbono 12. E ele tem 6 nêutrons, 6 prótons e 6 elétrons. Será que o nosso DNA tem a marca da besta? O código de barras em todos os produtos que você compra possui uma faixa no início, uma no meio e uma no fim. E cada faixa dessa, mais comprida que o resto, carrega o valor 6.
Mas será que devemos procurar esse número por toda parte? Cristão ou não, tem alguma validade nessa profecia? E será que é mesmo uma profecia? Delírios de loucura de humanos há milhares de anos atrás? Ou um terrível aviso sobre o futuro e tortura da humanidade? Para não cair no conto de tenha medo do fim do mundo, odeie quem o mandar e me dá mais um pouquinho de dinheiro, claro. Você precisa entender do que se trata. E mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, vem comigo que as curiosidades históricas a respeito do livro de Apocalipse e sobre a nossa sociedade são muito interessantes. Para entender como o número 666 se tornou a promessa de um futuro distópico que você encontra na ficção científica, a gente vai ter que sair do texto bíblico, porque o texto não nos dá o contexto. E isso é a coisa mais importante que você provavelmente não vai ver quando esse assunto está sendo discutido por aí. Por quem, como e quando o livro de Apocalipse foi escrito. O autor do livro, aquele que vai falar sobre o 666, se identifica apenas como João, e sua real identidade ainda é mistério. Alguns teólogos dizem se tratar de João, o apóstolo, outros acreditam que seja o mesmo João que batizou Jesus, e você encontra evidências de que seja o mesmo João, autor de outros 3 livros da Bíblia, que talvez seja mais um João e não o apóstolo. Só na Bíblia Sagrada Cristã você encontra pelo menos uns 20 Joãos. Ou quem sabe o autor não seja até mesmo um João aleatório. Essa última hipótese é pouco provável porque o autor se identifica apenas como João, seu irmão, o que não apenas retira algumas hipóteses como fortalece outras. Essa forma de se apresentar indica que a igreja primitiva conhecia bem aquele João e sua autoridade. Pelo menos, esse é um dos argumentos em favor de relacionar a autoria com João, o apóstolo. Mas para facilitar o nosso tema, eu vou chamá-lo apenas de João de Patmos. Isso porque o homem escreveu o livro quando estava na ilha de Patmos, no mar Egeu da Grécia, depois de ser exilado por pregar a palavra de Jesus Cristo. Pelo menos foi o que se aprendeu se teve algum contato com os ensinos sobre Apocalipse. Mas será mesmo? Porque esse é o contexto mais importante para entender não apenas a marca da besta, mas todo o livro de Apocalipse. Acredita-se que o livro tenha sido escrito entre os anos 91 e 96, a mesma época em que Tito Flávio Domiciano era imperador de Roma. E essa é uma das evidências que colocam dúvida sobre a autoria do livro. Nesse período, o apóstolo João deveria ser um centenário, o que é possível, mas pouco provável. Eu já vou falar sobre essa outra hipótese de data, peraí. Mas seguindo a parte importante, voltando ao imperador Domiciano, quando falamos sobre a crueldade dos imperadores romanos, talvez você pense em Nero, o incendiário, ou Calígula, o pervertido, mas Domiciano deveria figurar alto nessa lista, especialmente quando se tratava do fanatismo religioso. Domiciano era um religioso conservador fervoroso e fez do seu governo uma luta para trazer a religião romana tradicional e seus antigos costumes e moral. Mas é claro que isso tinha motivações políticas. Ele era descendente da dinastia Flaviana e espalhou que ele, bem como seus antepassados, eram ligados diretamente a Júpiter, que pelos gregos era conhecido como o famoso Zeus. Sim, os imperadores eram representantes de Deus na Terra. Assim, ele trouxe de volta o culto ao imperador, transformando-se assim ele próprio na representação do poder divino na Terra. De início, outras religiões eram até toleradas, contanto que seus cultos não interferissem no jogo político que se desenrolava. E é aqui que acontece uma grande confusão. Há historiadores que defendem que Domiciano não foi o monstro que alguns escritos o acusam de ser. A maior parte dos registros que temos são de pessoas supostamente perseguidas por ele. Cristãos. Então, dá para imaginar que existe a possibilidade de isso ser parcialmente exagerado. O historiador Brian Jones, conhecido pelos estudos da Roma Antiga, defende que existe pouco material para afirmar com certeza que de fato houve uma perseguição religiosa e sistemática em Roma durante o reinado de Domiciano, ao menos não com a violência descrita. O material historiográfico revela uma porção de cultos convivendo de certa forma em harmonia. Talvez a perseguição não fosse direta, mas fosse com impostos mais altos ou restrição de acesso a certos locais, como o mercado de carne.
Ou até mesmo a religião cristã que se formava não aceitava algumas ideias do imperador. Não há qualquer fonte contemporânea que trate de execuções ou torturas nessa época. Mas talvez você aceite essa hipótese de imediato, já que o próprio João que escreve é, ele mesmo, um prisioneiro por atestar a sua fé. Será? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quando se trata do relato de João, não existem registros históricos de que a ilha de Patmos fosse, de fato, uma colônia penal para o exílio de criminosos. O que se faz é uma suposição, sobretudo porque uma das poucas referências a essa ideia vem de Tácitos, o historiador, que cita várias colônias penais nas proximidades de Patmos. Então, sabendo que João estava lá quando escreveu, supõe-se que ele tenha cometido um crime. E como o registro é de que religiões estranhas eram perseguidas, faz-se a associação de que ele teria sido exilado por Domiciano. Só que o cara que escreveu Apocalipse muito provavelmente não estava lá obrigado. O próprio Tácitos nunca cita a ilha em si como sendo o local de exílio. O problema é que nessa época Patmos não se parecia nada com uma colônia penal. Você tinha pessoas morando normalmente, vilas de pescadores, um centro administrativo e uma porção de templos. Todas as características de uma ilha residencial, ou da prisão mais descolada da história. Então faz mais sentido acreditar que João não estava lá como exilado, mas tinha ido por conta própria para evangelizar para os que moravam lá. O que, de certa forma, continua fazendo sentido. No texto original, em grego koiné, você pode entender que ele estava lá perseguido, mas também faz sentido ler como eu estou aqui para evangelizar, eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Mas isso não retira totalmente a hipótese da perseguição. Podemos também supor que João foi perseguido e se refugiou em Patmos para não ser morto. Daí a sua frase, eu estou aqui pelo testemunho de Jesus Cristo. E durante sua estadia, ele foi acometido das visões que você encontra no livro de Apocalipse. Na verdade, ainda existe a possibilidade de que ele estivesse exilado por algum outro crime político, como conspiração. Afinal, o livro de Apocalipse inteiro é praticamente um manifesto anti-Império Romano. Assim, a ilha possivelmente servia como exílio para a aristocracia ou classes sociais mais altas, uma prática comum da época. Não dá para ter certeza, mas a hipótese de ele estar lá preso é pouco provável. E isso traz outra inconveniência, porque o grego usado em Apocalipse é muito precário e cheio de erros gramaticais, o que indica que o João que o escreveu era quase iletrado em grego. Era um estrangeiro, o que é pouquíssimo provável, ou era alguém com baixo estudo. Ou talvez fosse alguém escrevendo fora do seu idioma nativo. O discurso anti-autoridades terrenas que você encontra em Apocalipse se dá pelo fato de o livro ter sido escrito alguns anos depois da Primeira Guerra Romana-Judaica, iniciada em 66. Os judeus eram contra as altas tributações e o conflito resultou numa pilha de corpos e Jerusalém completamente tomada. Então, o sentimento revolucionário ainda era latente na segunda geração de propagadores do Evangelho de Jesus após a sua morte. É importante lembrar que não existiam cristãos naquela época como conhecemos hoje. Existiam os judeus que seguiam um judaísmo diferente, como proposto por Jesus, que era ele mesmo judeu, não cristão. Sendo você religioso ou não, os livros que compõem a Bíblia cristã são documentos históricos interessantíssimos de se estudar. E existem 4 formas de entender o texto de Apocalipse. Você pode ver como um registro histórico, como uma alegoria em metáfora, etc. Mas o que faz mais sentido, para mim, com certeza é o preterismo. Dado todo o contexto histórico que você acabou de ouvir, dá para entender que quem escreveu esse livro o fez em uma época e para alguém. É pouquíssimo provável que João estivesse fazendo previsões escatológicas sobre o Trump, Bolsonaro, Putin, chip Mondex, vacinas ou qualquer coisa relacionada ao fim do mundo. Provavelmente era um aviso sobre a possibilidade de um futuro próximo para a época. Então, antes de entendermos a marca da besta, precisamos entender quem é essa tal dessa besta. Na época em que o livro foi escrito, existia uma lenda conhecida como Nero Redivivus.
Até 68, ano em que cometeria suicídio, Nero governou o Império Romano com mão de ferro, e a marca de seu reinado foi a perseguição contra cristãos. Ele ficou conhecido por ter ateado fogo em Roma e morreu afirmando que tinham sido cristãos a fazer isso para culpá-lo. Há quem diga que, na verdade, Nero pôs fogo em Roma justamente para acusar os cristãos. A verdade é que ninguém sabe exatamente a causa do incêndio. E não havia somente esse conflito entre cristãos e o imperador, como os cristãos não eram muito bem quistos na capital do império. Talvez por isso fossem um alvo fácil para acusação. O próprio livro de Apocalipse faz alusão a esse conflito com Nero e a lenda de sua volta no capítulo 17, e também em diversos outros momentos em que cita o rei que retornaria. Segundo a lenda, havia duas hipóteses. A primeira, Nero não morreu, apenas fugiu para Pártia, onde hoje é parte do Irã. E a segunda, Nero estava realmente morto, mas regressaria dos mortos para reinar soberano por toda Roma. Seja lá qual fosse a hipótese correta, com a volta de Nero, o povo cristão seria reduzido a meros escravos do imperador. É preciso relembrar o destino dos cristãos famosos até o momento. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Paulo teve a cabeça arrancada. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado até a morte. E que tal o próprio Jesus, torturado e crucificado no lugar mais temido da época, o Monte do Calvário? João de Pátmos precisava passar sua mensagem como artistas fizeram aqui durante a ditadura militar, através de códigos. Talvez a gente sue para entender porque não era pra gente entender. Para quem a carta era direcionada, muito provavelmente entendeu. Os primeiros registros que citam a carta escrita por João tratam ela com uma naturalidade, tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe do que ele tá falando, claro, é óbvio. Isso porque a hipótese mais aceita hoje é a de que, dentre os vários estilos e gêneros, parte do livro de Apocalipse faz uso da gemátria. A gemátria é um tipo de código onde você transforma cada letra do alfabeto hebraico em um número. Segundo a gemátria judaica, o meu nome seria simbolizado pelo número 105, por exemplo. Era uma ferramenta literária muito usada pelos judeus. O 666 é um código que passaria despercebido para você hoje, mas também para um grego no século I. Mas o nome do Nero, ou até Nero César se preferir, não dá 666 dentro do cálculo da gemátria. Várias outras formas de Nero foram experimentadas para tentar encaixar no 666 e nada dava certo. Para o negócio funcionar um pouquinho melhor, você precisa converter o Nero César para hebraico, e aí sim converter pela gemátria. Só que ainda assim, a escrita de César nesse hebraico estaria errada. O que se me permite dizer até faz algum sentido. O texto era para gregos, escrito em um grego porco, porque o idioma nativo do autor era outro. Ou o autor simplesmente não sabia escrever direito, ou ele só era velho mesmo e tinha dificuldade de escrever. Claro, isso são algumas hipóteses remotas que me passaram pela cabeça, mas boa parte dos teólogos concorda que a besta e seu número têm relação direta com o imperador romano. Mas ainda tá faltando um porquê. O Nero já estava morto, e um cristão não precisaria explicar para outro que o Nero não curtia muito a ideia do pessoal adorando aí esse tal de Jesus. Por que avisar sobre ele no 666? É aqui que voltamos ao Domiciano e o seu culto ao imperador. O uso da lenda do Nero Redivivus aqui não se trata de uma encarnação física do imperador morto, mas de alguém que o imitasse, que fosse semelhante. Um aviso sobre o perigo a respeito da falsa paz de um imperador que permite outras religiões, contanto que ninguém desafie o seu posto de Deus. Uma vez que a pessoa era tomada como escrava, ela deixava de ser um cidadão e se tornava um tipo de mercadoria. E para registrar essa mercadoria, você marcava com sua insígnia na testa e na mão. Com o tempo, o simbolismo passou a ser adotado por alguns cultos. Seguidores de determinadas religiões da época marcavam assim os seus corpos para demonstrar lealdade e servidão aos seus deuses e suas crenças. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, com a autoria atribuída a Moisés, ele diz: "Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Esse trecho, conhecido pelas saudações iniciais, Shema Israel, é um dos 4 trechos retirados da Torá, usados como base para o uso dos tefilins, ou filactérios aqui no Brasil, se preferir. 2 caixinhas de couro, em que cada uma carrega uma cópia desses trechos. Assim, após o seu bar mitzvah, todas as manhãs, o judeu deve enrolar um filactério no braço e colocar o outro na testa durante suas preces. Tendo isso em mente, quando você une o significado do 666 com o local onde a marca seria colocada, somado ao contexto histórico, as coisas começam a ficar bem mais claras. Quando João vai falar da marca da besta, ele usa o termo em grego charagma, que não é um tipo de marca abstrata, como insira o que quiser aqui. Na verdade, é uma expressão usada para algo que foi ferrado, entalhado, como uma marca de certificado. É a mesma palavra usada para selos oficiais do Império e a marca que se faz em moedas para garantir o lastro. Em 66, durante a Guerra Romano-Judaica, que eu citei lá atrás, os judeus tinham cunhado o shekel, um dinheiro próprio. Tanto que hoje o dinheiro de Israel é chamado de novo shekel israelense. A ideia era ter uma moeda própria para fugir das sanções impostas pelo governador, mas talvez um pouco mais. É por isso que a marca é citada no contexto de que ninguém poderia comprar ou vender sem ter a marca. Essa é a primeira característica a ser ignorada. A marca da besta não é estética, biológica ou de saúde. É uma marca relacionada à economia. Ela não te causa dano direto, ela te retira o direito de comércio. Qual é a única forma de tornar compra e venda, ou seja, as trocas comerciais, ilegais? Muito simples. Impedindo moedas não controladas pelo governo de serem usadas. Por isso que a gemátria e o entendimento de que era um texto que precisava comunicar sem falar é importante. A marca da besta nunca foi proposta como uma pegadinha que você vai ser marcado e só descobrir depois quando for revelado que o anticristo é o zóio falando é pegadinha, caralho, vamos pro inferno, meu irmão, hardcore. A marca da besta é uma marca de pertencimento, é uma forma de diferenciação. Ter a marca da besta na mão ou na testa é como dizer, se você colocar o dinheiro como mais importante na sua vida, o Estado vai te impedir de seguir a sua fé. Esse era o aviso. Ou seja, a marca da besta na mão direita e na testa é uma metáfora para representar como o Estado nos torna escravos através das transações comerciais controladas por ele. E não é como se isso fosse acontecer num futuro apocalíptico. Não, já é assim. Na verdade, sempre foi assim. E é esse o alerta que o João provavelmente estava fazendo. Rapaziada, em algum momento a gente vai passar um perrengue com grana porque tá vindo um Generinho parte 2 aí. Abram os olhos. Então, por mais que independente da sua crença, não saibamos historicamente com certeza sobre o que João de Patmos estava falando quando disse que a marca da besta seria um número de homem, 666 na mão e na testa, dá para ter certeza de que não será uma marca física e misteriosa, mas sim um sistema. Sei lá, é isso ou é o texto escrito por um homem iletrado uns 2000 anos atrás? Vai saber. E agora que existe o Bitcoin e todas as moedas digitais e criptomoedas, eu não sei se essa realidade está tão próxima assim. A única forma de impedir transações comerciais seria proibir uma série de coisas junto e eu não sei se isso ia passar batido com a liberdade que o avanço tecnológico nos proporciona. Lembrando que esse vídeo não é uma verdade absoluta. A teologia é bem mais extensa que isso. Eu tentei me utilizar da super síntese para reunir os melhores argumentos em favor da interpretação que eu acho que tem mais sentido. Falou? Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha. Será que é uma profecia para o fim do mundo? Finalmente seremos governados por um governo mundial? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Falou? Muito obrigado por assistir até aqui. Fui.